Enquanto para os católicos o dia do Corpus Christi é considerada uma das principais datas do calendário cristão, para os evangélicos é um dia como qualquer outro. Para falar um pouco mais sobre o assunto, é que a gente conversa agora ao vivo com o repórter Geisael Marques. Geisael, bom dia, bom feriado para você de trabalho. Bom, mamãe disse, né, meu filho, estude, eu entendi estúdio, e você também deve ter entendido, né, veio parar no estúdio de televisão, é assim mesmo. Dia começa com o tempo fechado, muitas nuvens, o sol está escondidinho neste feriado de Corpus Christi, que tem significados diferentes para alguns segmentos religiosos. Eu estou aqui com o bispo Renato Chaves, da Igreja da Colheita, para conversar também a respeito desse assunto com a gente. Bispo, no calendário litúrgico, a Igreja Católica tem essa data como uma data muito especial. Já para os evangélicos, tem um significado diferente. Aliás, é como se não fosse, quase que não tem algum significado, é isso? A gente respeita bem essa data, porque é uma data comemorada por nossos irmãos católicos, mas não tem repercussão na nossa fé. Dentro da nossa estrutura teológica, nós não encontramos um motivo para comemorar. Esta é uma festa comemorada exclusivamente pelo mundo católico. É uma festa que foi introduzida lá pelo ano 1200 e qualquer coisa, mas é uma festa de cunho estritamente católico, apostólico romano. Tem alguma base bíblica que possa dizer, não, porque isso seria uma heresia, alguma coisa dessa natureza? E que comparativo se poderia fazer com outras datas, por exemplo, do calendário, onde a gente comemora todo mundo junto? Por exemplo, o Natal. Qual seria a diferença, então, já que no Corpus Christi não se comemora da mesma forma que os católicos, mas no Natal a gente tende a comemorar parecidamente? É uma questão de tradição. Não é uma heresia, é uma tradição. Se estabeleceu que essa data fosse lembrada, comemorada, virou uma tradição. Para nós não tem assim a margem da heresia. É que a gente tem umas discordâncias a nível teológico dessa compreensão. Por exemplo, para nós, o corpo de Cristo somos nós, a igreja é o Corpus Christi. A igreja é a legítima representante, não é? Paulo, escrevendo aos Efésios, por exemplo, ele diz que Cristo é o cabeça e a igreja é seu corpo. Então, desse ponto de vista, não há para nós coerência numa celebração dessa natureza. Num estado dito laico como o Brasil, com diversos segmentos religiosos, com diversas correntes, comemorar um feriado religioso não seria uma afronta a essa laicidade do Estado? Eu falo não só em relação ao Corpus Christi, mas em relação a qualquer outro feriado religioso, especialmente ligado a uma denominação. Bom, assim, sendo muito coerente com o estado da polis, com essa questão da nossa presença dentro da cidade, seria mesmo impor a outros que comemorem aquilo que é da nossa fé particular. Então, desse ponto de vista, seja lá qual for o feriado religioso, na verdade, eu não diria que uma afronta, mas uma tentativa de adequação dos religiosos ao Estado laico, né? E aí isso em relação a qualquer feriado. Dia da Bíblia, se fosse por isso, então tínhamos que ter o dia do Alcorão, tínhamos que ter o dia de qualquer outro... o dia do ateu também teria que ter, porque... É verdade, assim, eu não respondo pelo mundo evangélico, mas a minha posição pessoal é que sim, é que a gente precisa ser coerente com aquilo que a gente está vivendo, né? Então teríamos que ter sim o dia do Alcorão, o dia de qualquer outra coisa que se propusesse para que houvesse uma coerência maior, não é? Agora, bispo, isso se fala em nível de abstração, né? Porque, na verdade, de forma concreta, o que a gente quer aqui passar, o que eu percebo que o senhor quer passar, é essa questão de respeito e de consideração, né? De tolerância com todas as correntes, é isso? É verdade. Eu acho que o respeito pelos humanos é uma condição sine qua non para uma sociedade melhor. Nós não temos respeitos humanos, mas devemos ter respeito pelos humanos. Então, a coerência faz parte da caminhada cristã. Se eu não consigo ser tolerante com o outro, eu não consigo ser cristão. Porque a cristandade, ela me projeta na direção do outro. Eu só posso ser cristão por causa da projeção que eu tenho na direção do outro. Então, eu tenho que ter respeito, tolerância e tudo mais, não é?
E muitas vezes, bispo, essas diferenças, elas acabam por transformar a coisa numa guerra. Eu falo as diferenças religiosas, acabam por transformar a coisa numa guerra interna entre as próprias religiões, quando na verdade se deveria buscar pregar o amor de Cristo, buscar pregar o Evangelho, e o objetivo maior deveria ser esse, né? Em todas as religiões. Não, perfeitamente. Eu acho que cada um deveria ser totalmente coerente com aquilo que acredita e não estabelecer rivalidades sociais. Às vezes a gente está margeando, em algumas cidades, né, historicamente algumas cidades, esse conflito de fé chegou a se gerar uma certa turbulência social. Nós vemos países hoje do grande confronto entre protestantes e católicos, né? Ainda hoje, em pleno século XXI, aí, nós temos ainda essas intolerâncias, mas isso não é a pregação do Cristo. Isso aí são as intolerâncias humanas, né? Insanas e humanas. É o comportamento humano influenciando na parte religiosa, na questão que na verdade não tem nada a ver com a Bíblia, muitas vezes, né? Bispo Renato, eu agradeço imensamente a sua participação conosco, desejo um bom feriado e um bom dia para o senhor, tá? Para você também, todos os nossos ouvintes, um feriado abençoado aí, divirtam-se com sua família, um bom almoço para todos, shalom e até nosso próximo encontro aí. Olha, Carlinha, voltamos com você no estúdio. Eu quero convidar o pessoal que está em casa a assistir meio-dia o Na Hora D comigo ao vivo, tá bom? Carla? Ok, obrigada.